seu trabalho é paciente crítico mesmo, a sua vida é isso, né? É muito importante ter pessoa que gosta. Toda vez que eu vou para o hospital, eu falo assim, graças a Deus que tem gente que gosta disso, porque não é o meu caminho, nunca foi, né? Tem que ter um doido, né, Rodrigo? Você foi fazendo pós-graduação, assim, quando que foi, assim, esse crescimento? Porque foi legal, você fez uma virada ali de chave para trocar de universidade, você teve um insight, falou, pô, eu vou aprender com quem sabe mais disso que eu gosto. Isso é uma boa dica já, né? Mas você foi fazendo carreira mesmo, pós-graduação, você foi para um pouco se especializar a fundo nisso, para você trabalhar nessa área que você gostava? Sim, eu já comecei com cursos livres antes de me formar, então nessa época desse estágio observacional, tinha uma empresa de cursos que não existe mais, que era do Marcos Vinícius Herbst, que era fisiorrespiratória, e aí eu fiz muitos cursos presenciais já sobre ventilação mecânica, radiografia de tórax, gasometria arterial, lá. Durante o último ano da faculdade, eu continuei fazendo esses cursos, e na especialização eu me especializei em fisioterapia intensiva, adulto na pediátrica, mas neonatologia e pediatria era muito pequena dentro desse curso, e ainda complementei com aperfeiçoamento em pediatria hospitalar pela Unifesp. Essa especialização, ela era presencial, diária, de uma carga horária bem extensa, então era um ano que a gente fazia plantões diários, plantões noturnos, final de semana, enfim, basicamente era uma rotina contratada, mas você sendo um aluno, né? A gente passou por 5 hospitais aqui no estado de São Paulo, hospitais públicos, algumas visitas em hospitais particulares. Então foi uma especialização onde eu mergulhei, de fato, na assistência e na ciência. Tinha uma teoria muito densa, muito forte, ótimos professores. E isso me ajudou muito a ingressar bem no mercado de trabalho, ingressar já com uma cabeça transformada, uma cabeça diferenciada, para ser um profissional de destaque na assistência. Então, essa especialização ela foi um diferencial muito importante na minha carreira. Porque na área hospitalar você acaba tendo que estar ou contratado ou terceirizado dentro de um local ou 2 locais, beleza? Mas isso foi um desafio para você, tipo, bater na porta e ter o primeiro. Esse pode ser um caminho. Eu tenho uma experiência muito prévia já densa, mesmo como aluno, para que eu bata na porta do primeiro hospital e o cara, né? Ou até network, eu não sei qual foi o caminho ali para você. Foi um melhor currículo? Foi o network que você criou nesse um ano? Qual que foi o melhor caminho ali? Eu falo para os alunos que quando você nunca trabalhou, ninguém te conhece, ninguém confia. E não é culpa do contratante não confiar, ele está colocando um profissional ali para se responsabilizar pelo serviço, pela dinâmica do serviço, pelo nome do serviço, né? Então os caminhos eles são duros, tem muitos obstáculos e esse talvez seja o principal. Eu ingressei em um caminho onde uma colega foi contratada por um serviço onde uma enfermeira trabalhava lá, era amiga dela. Então, essa colega de pós-graduação entrou por essa indicação dessa enfermeira. Só que essa colega, como adquiriu experiência nesse hospital, que era muito pequena, ainda existe, mas é muito pequena aqui em São Paulo, essa experiência foi suficiente para que ela fosse aceita em hospitais maiores. E ela precisava indicar uma pessoa que ficasse no lugar dela. E como eu havia me destacado dentre os colegas ali na especialização, ela confiava em mim. Eu sempre falo isso para os alunos, que enquanto aluno você já está sendo observado, né? E essa colega, ela me indicou ali. Então foi uma indicação para cobrir a falta que ela faria saindo da equipe, porque ela ia para um serviço maior. E aconteceu a mesma coisa comigo. Eu trabalhei ali, foi a minha porta, um hospital muito pequeno, mas foi ali um primeiro gestor que confiou em mim. Um hospital, assim, realmente era muito difícil trabalhar lá, por toda a realidade que era o serviço, mas isso fez com que outros gestores olhassem e falassem assim, peraí, ele adquiriu experiência, um gestor confiou nele, então ele não é uma pessoa crua. A prática da especialização já me fazia não ser uma pessoa crua, né? Mas a gente sabe que o mercado de trabalho não entende isso com tanta tranquilidade quanto você estar sozinho ali, assumindo um plantão. Então, Até, esse até primeiro... porque as pós são muito diferentes, né? Então, assim, às vezes o empregador nem sabe direito que a sua foi tão boa, que você praticamente tinha uma rotina de profissional ali. Então, às vezes ele não é nem por culpa dele mesmo, ele não tem conhecimento de como foi a sua, porque ele não conhece a fundo. Então, realmente é difícil. Às vezes só um nome lá de uma empresa, de um certificado não é tão denso ali para que ele possa te contratar, né? Não é suficiente, né? Mas assim, meu primeiro emprego foi horroroso,
O salário era horroroso, a realidade de trabalho era horrorosa, mas foi a porta. Foi assim, alguém que Eu acho, acreditou em mim para me dar credibilidade com outras pessoas. claro, eu gostei de uma coisa que você falou, e eu também falava isso muito com meus alunos lá na faculdade, quando eu dava lá na PUC, né? Que um primeiro contato, o primeiro network da sua carreira acontece desde o primeiro dia de aula, né? Porque não é network só dos seus professores que estão te vendo, do seu colega, do cara que está do seu lado. Do veterano, muitas vezes. Do veterano, porque se ele sabe que você é um cara dedicado, ele sabe que você é um cara que está disposto. Agora, aquele aluno que só cola, que está no fundo, ele ia colocar você para cuidar da mãe dele lá na UTI, será? Então, cara, pensa nisso. Ele sabe, né? que indicação pesa muito. Se você indica uma pessoa e essa pessoa não atinge as expectativas, isso não queima só a pessoa, queima as suas indicações. As suas indicações não vão começar a ser tão aceitas quanto seriam antes, entendeu? Então, você indicar um profissional exige que você tenha muita cautela para que as próximas indicações tenham a mesma credibilidade. Se indicou alguém, essa pessoa não trabalhou direito, o empregador não vai te ouvir tanto quanto ele ouviu a primeira vez.